Shabbat Shalom, sejam muito bem-vindos à nossa congregação virtual, a Beit Sarrapanim, diretamente aqui de Portugal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Quem estiver curtindo, compartilhando nossa página, faz chegar essa mensagem a mais pessoas. Eu sou Marco Rodrigues, faço parte aqui dessa congregação, sou da Yeshivat Shuv Português e também fazemos todo esse trabalho integrado aí com as várias comunidades da Chuvu ao redor do mundo, né? E esse nosso trabalho é em língua portuguesa, nossa comunidade que está se estabelecendo aqui em Portugal. E a paraxá da semana é a paraxá Shelar, né? Ontem a gente falou um pouquinho no nosso programa Boi Kalá, lá no canal da Rabat Ami Português, a gente falou um pouquinho sobre a importância do Yud, a importância do número 10, né? Até falamos um pouquinho sobre Deus é 10 e falamos justamente sobre aquela mudança de nome de Rocheia para Yehoshua. Yehoshua, que inclusive, ao longo dos tempos, se abreviou o nome, virou o nome Yeshua. Ou seja, o nome de Yehoshua é igual ao nome de Yeshua? É parecido, não tem o rei, né? Mas justamente ele tem a mesma raiz, né? Ele vem do mesmo sentido, do mesmo significado, né? Que o Adonai Todo-Poderoso, o Eterno, ele salva, né? Então, ele é a nossa salvação, Yeshua é a nossa salvação, é aquele que nos abre a porta para que nós possamos compreender e retornarmos a Torá, fazermos a Techuvá, fazermos o movimento de chuva, de retorno, de volta. E é isso que nós pregamos aqui, né? Antes de tudo, diante de tudo que está na internet, é sempre importante a gente falar no que a gente acredita. Nós acreditamos realmente que Yeshua é o Mashiach que veio como o Messias, filho de José, o Messias que foi o servo sofredor, que foi aquele que, lá de Isaías 53, que veio ao mundo para passar por aquelas aflições, mas que retornará, que virá. O Mashiach realmente virá. Ele virá para ser o nosso rei, ele reinará, voltará sobre os montes das oliveiras, ele reinará sobre o povo de Israel e sobre as nações. Isso que importa sempre a gente falar, nós não somos aqui pessoas que falamos o nome sagrado, nós não temos relação com o movimento do nome sagrado, nós não falamos o nome do Eterno, respeitamos o nome do Eterno, assim como nós temos nas 10 palavras, né, nos 10 mandamentos, como nós conhecemos em português. Também não somos israelitas, como nós falamos dos movimentos israelitas, movimentos efraimitas, tantos movimentos que aí fora. O que nós fazemos, pura e simplesmente, é o retorno a um judaísmo autêntico, um judaísmo com Yeshua e através de Yeshua. Através de Yeshua nós fazemos o nosso retorno e com Yeshua sabemos, interpretamos corretamente a forma de como é ensinada a Torá. A Torá ela é ensinada com a sabedoria, os oráculos pertencem aos sábios de Israel e nós respeitamos a Massoret oral, que é a tradição oral que foi passada de geração em geração, como diz lá em Pirkei Avot, né? Que é a ética dos pais, que é um tratado da Mishnah, e nós respeitamos isso, nós aprendemos com isso, nós compreendemos que a Torá ela é a palavra autoritativa, aquela que tem autoridade, e nós interpretamos a Torá a partir dos sábios, a partir dos profetas, a partir da Brit Hadashah, que veio para explicar muitos pontos naquele movimento que estava nascendo ali no primeiro século, que é justamente o movimento de retorno, um chamamento de retorno ao povo de Israel e principalmente, como o apóstolo Paulo fala, às nações. E por que eu falei isso tudo? A Parashat Shelar, ela fala justamente um episódio muito interessante, que é a parte de Josué e Caleb, como eu estava falando aqui, né? Josué e Caleb, que voltou com um bom relatório, né? Apesar do relatório dos outros 10 não ser um relatório tão ruim, começou, como falamos aqui, como uma pequena, uma grande verdade antes de vir uma pequena mentira. E muito é o que está aí fora. E por isso que eu fiz questão de falar sobre o que nós cremos, o que nós acreditamos, porque hoje aí fora nós temos muitas grandes verdades, muitos mestres da Torá, muitas pessoas que estão ensinando aí sobre a Torá, sobre os profetas, sobre Yeshua, mas uma grande verdade, e depois, no final, como Rashi diz,
vem um pequeno deslize para fazer vocês seguirem todo o vento de doutrina, todo o caminho errado, né? E o que nós buscamos aqui é voltar realmente ao original, aprender com o povo de Israel sobre a Torá, ir e cumprir o nosso papel como nação, que é ir até as outras nações, e hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, até numa passagem no Ato dos Apóstolos, com o apóstolo Paulo, né, ou como Rav Shaul, como nós falamos, o Rabino Saulo, Rav Shaul, e nosso papel é realmente ir até as nações e falar, volte porque ainda há tempo. Você tem que deixar de ser gentio para se tornar um ger. É isso que nós vamos falar hoje, né? Então, como eu estava falando, a Parashá Shelach fala sobre os espias, mas hoje eu vou focar numa passagem do meio para o final dessa Parashá, né? A Parashá vai do capítulo 13, 14 e 15. No capítulo 13 e 14 fala sobre a rebelião, fala sobre as 2 vezes que o povo de Israel foi teimoso, tanto quando voltaram com o relatório e eles disseram, vamos voltar para o Egito, vamos escolher um líder e vamos voltar para o Egito. Já começou aí a primeira rebelião. E a segunda rebelião, depois de Deus ter decretado tudo aquilo que o povo não seria destruído, mas que morreria no deserto, que peregrinaria no deserto, mas seus filhos não morreriam abaixo de 20 anos e entrariam na terra, exceto Josué e Caleb, que entrariam na terra. Mas justamente esse chamamento, essa misericórdia que o Eterno teve de não consumir o povo, como ele estava falando ali, que de Moisés ele faria uma nova nação somente de Moisés, mas mesmo assim, mesmo não tendo sido mortos, não tendo sido destruídos, o povo foi lá e falou, não, agora então, já que é para tomar, já que é para ser positivo, já que é para enfrentar os gigantes, vamos lá agora enfrentar Amaleque, vamos lá agora, de qualquer jeito. E Moisés falou, não vá, porque o Eterno não está à frente disso. O Eterno não está à frente desse movimento. Ele não vai estar com vocês serão consumidos. E o que aconteceu? Foram consumidos, né? E é muito interessante que logo nas parashiot seguintes, que nós vamos ver nas próximas semanas, nós vamos ver o início do processo ali, justamente de tomar a terra de Canaã, de entrar na terra de Canaã, as lutas que eles precisaram passar, e quando Deus estava com eles, quem ia à frente? A arca ia na frente, assim como falamos na paraxá anterior, a arca se levantava e expulsava, que os inimigos saíam diante da arca, saindo do acampamento do povo de Israel, indo à frente do exército de Israel. Os inimigos eram dissipados. Bem, mas a Parashá Shelach, do meio para o final, depois dessa segunda rebelião, começa a falar de um assunto muito interessante, né? Tudo é muito interessante, até como eu sempre falo aqui. Mas vamos à passagem que nós temos no próximo slide, que é a passagem de Números 15, né? Que ele começa a falar sobre algumas leis adicionais, começa a falar sobre algumas ofertas que seriam oferecidas, como deveriam ser oferecidas, mas algumas leis sobre as ofertas que seriam oferecidas quando entrasse na terra. Deus começa a orientar Moisés, e até no movimento já de ensinar aqueles que entrariam na terra, né, para consolidar isso na mente, porque Moisés e Yehoshua, Josué, era um discípulo de Moisés, foi até inclusive ele que substituiu Moisés à frente do povo, na liderança do povo, e começa a falar novamente das leis de sacrifício, de holocausto, que teria que ser oferecido uma oferta de cereal junto, mas volta a tocar num assunto que a gente já tocou lá em Levítico 24, se eu não me engano, 24, 22, e volta a tocar. A Assembleia, em Números 15, 15 e 16, a Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês como para o ger, para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente, tanto para o ger. Até tem uma palavra que define isso, que é o ger, depois vamos ver o que significa. A mesma lei e a mesma ordenança se aplicará tanto para você
como para o estrangeiro residente? Bem, algumas pessoas começam a pegar esse texto fora de contexto e já começa a colocar o seguinte: ora, se a mesma lei se aplicará ao estrangeiro quanto ao natural da terra, beleza, agora nós descobrimos a verdade, aprendemos a Torá, nós temos todos que fazer a circuncisão, todos que nos converter, trocar os nossos nomes, colocar um equipá e um talit e falar que eu sou judeu. Não é a mesma lei? Eu também sou israelita agora também estou vivendo no meio do povo. Bem, para a gente que vive aqui em Portugal, ou até vindo do Brasil, né, dá para ver pelo meu sotaque, não é um sotaque tão bonito quanto o sotaque português que eu gostaria de ter, mas nós sabemos como é viver como um estrangeiro, e muitos de vocês que nos acompanham, que são aqui de Portugal, são aqui da Europa, são brasileiros que vivem como estrangeiros residentes num desses países. E não seria não teria nenhum tipo de estranheza se nós falássemos o seguinte: nós estamos aqui, por exemplo, em Portugal, e as leis que seguimos são as leis de Portugal. Mesmo sendo brasileiros, se nós formos julgados, se nós formos condenados, se nós fizermos, por exemplo, algum tipo de infração, vamos nas mais simples, como, por exemplo, uma infração no trânsito, se você não aprende o que é uma placa de trânsito, um sinal, como falam aqui, você não aprende a sinalética, você acaba fazendo algo que no Brasil muitas vezes é permitido e aqui não é. Eu achei muito engraçado, por exemplo, quando estivemos nos Estados Unidos, que tinha aquele turn right, que é o virar à direita, que você pode virar à direita no sinal vermelho quando está piscando, né? Para os Estados Unidos isso não é uma infração, mas para o Brasil, se o sinal estiver vermelho, ou aqui em Portugal, se o sinal estiver vermelho, você não pode virar à direita, se você não tiver uma placa falando alguma coisa diferente. Basicamente é isso. Nós, como estrangeiros residentes, principalmente a partir do momento que nós nos tornamos residentes de verdade, porque você pode ser estrangeiro ou um visitante apenas, você pode vir aqui, passar uma temporada, passar um tempo e voltar para o Brasil, voltar para onde você, outro país que você queira ir. Mas a partir do momento que você se torna residente, você começa a assumir alguns certos tipos de obrigações perante a comunidade, que no caso seria a comunidade portuguesa. A principal, a primeira de tudo que nós passamos aqui é justamente a mudança, vamos dizer assim, da onde vamos pagar um imposto, né? A gente pensa, onde que é o residente? Você é residente fiscal no Brasil ou você é residente fiscal em Portugal? Apesar de você ter muitas leis sobre dupla tributação, sobre dupla residência fiscal, você tem muitas nuances apesar disso, mas geralmente o que acontece? Quando você se torna residente fiscal num país, você é obrigado a recolher, a declarar o seu imposto de renda, a declarar a sua vida naquele país que você está como residente. E existem regras próprias para isso. Não adianta você pensar que fazer o imposto de renda igual no Brasil é fazer o IRS aqui em Portugal, por exemplo. Tem suas nuances, tem suas taxas diferenciadas. Muita gente até se assusta quando eu falo que muitas vezes pode chegar até 42%. No Brasil a gente está acostumado com 27,5%, né? Aí eu falo, tudo bem, é 42, mas você tem muitas coisas que no Brasil você não tem. E vice-versa. Não estou falando que um lugar é melhor que o outro, pelo contrário. Tem muitas coisas no Brasil que aqui não tem. E tem muitas coisas em Portugal que também não há no Brasil. Mas cada país tem as suas regras, cada país tem algo a oferecer. E o que, por exemplo, a Casa de Israel tem a oferecer para esses estrangeiros residentes? É essa pergunta que a gente tem que fazer. A gente pergunta o que Portugal tem a oferecer, muitas pessoas querem vir a Portugal, muitas pessoas querem migrar para a Espanha, muitas pessoas querem migrar para a Europa, para os Estados Unidos, principalmente, mas elas vão motivadas por algo que moveu elas a fazer isso. No caso da Casa de Israel, também somos motivados por algo. Porém, os sábios dizem o seguinte, aí a gente começa a discutir sobre a questão do ger, né? E principalmente num outro nível, quando a gente começa a falar sobre conversão. E muitas perguntas que a gente recebe, Marco, eu preciso me converter ao judaísmo messiânico? Marco, eu tenho que fazer circuncisão? Marco, eu tenho que fazer qualquer tipo de ritual para ser aceito na comunidade? Se nós seguirmos uma halahá, se nós seguirmos uma comunidade judaica, se tivéssemos inseridos numa comunidade judaica ortodoxa,
fôssemos judeus de verdade, vamos dizer assim, entre aspas, que são aqueles judeus que sabem que são judeus, que têm a ciência de que são judeus porque foram nascidos de mães judias, foram inseridos no contexto judaico, e não como muitos de nós que viemos da igreja cristã, muitos de nós que viemos de outros sistemas, de outros lugares, né? E nós estamos aprendendo os caminhos da Torá. Mas se fossem para esses judeus e vissem um de nós querendo se tornar judeu, se fosse um rabino ortodoxo, ele ia falar: qual é a sua motivação para querer se tornar judeu? Até uma regra, uma lei que diz o seguinte, que tem que se perguntar 3 vezes e fazer a todo custo aquele candidato a se passar pela conversão, a perguntar qual o seu motivo e desistir. E se o motivo for, por exemplo, motivo financeiro, que está muito aí na moda hoje em dia, não, o povo judeu é o povo próspero, então eu vou me converter ao judaísmo e aprender a Cabalá da prosperidade para a gente ser próspero, ter dinheiro. Gente, eu posso falar uma coisa para vocês: quem não conhece a realidade do povo judeu, quem não conhece a realidade do povo de Israel, pensa nisso. Que realmente aquelas pessoas que têm sucesso, elas se destacam mais, mas esquecem quantos judeus e quantos moradores ali em Israel passam necessidade e são ajudados pelo governo, são ajudados pela comunidade. Baruch Hashem por isso, graças a Deus, porque o povo de Israel é um povo que ela tem que tem no seu coração como princípio, antes de tudo. Até eu li uma frase interessante essa semana, que fala o seguinte: você quer aprender a ser judeu? Faça Tzedaká 2, se não me engano, foi até o nosso rabino que escreveu. Você quer aprender a ser judeu? Primeiro ponto, você quer aprender a peregrinar no meio do povo de Israel? Faça Tzedaká, doe, porque o povo judeu ele é um povo que tem um coração aberto, ele tem a mão aberta, ele consegue doar, ele sabe a importância não só no reino físico dessa doação, mas no mundo espiritual do que é ter um coração voltado, um coração generoso. E nós vemos isso em muitas passagens, tanto da Brit Hadashah, quanto do Tanar, quanto dos profetas, quanto da Torá. Mas voltando ao estrangeiro residente, e voltando aos motivos de peregrinar na casa de Israel, muitos de nós hoje estamos vindo para os caminhos da casa de Israel, nos tornando o quê? Um estrangeiro residente na casa de Israel. E ser um estrangeiro residente ou um ger toshav, utilizando até as mesmas palavras que foram utilizadas por Abraão quando ele foi comprar o campo de Macpela, que fala: eu sou um estrangeiro residente no meio de vocês, né? Deixa-me comprar o campo. Ou seja, ele não estava inserido na terra que era dele, ele não estava inserido no povo que era dele, ele estava peregrinando no meio de outros povos até ele se tornar uma grande nação. E a nossa herança e a nossa motivação, o nosso desejo, inclusive na Brit Hadashah vem falando sobre isso, da nossa aliança, ser uma aliança como a aliança de Abraão, é nos tornarmos como nosso pai Abraão, que era arameu errante, ele era um estrangeiro, ele não pertencia, não existia casa de Israel, não existia povo de Israel, existia povo do Eterno ou povo idólatra. E aqui fala o ger toshav, nossos sábios falam sobre isso, tem inclusive no Talmud, na Mishnah, no Tratado de Avodazará, que significa idolatria, e justamente por isso que eu vou falar, o principal do caminho entre um gentio e um ger toshav, aquele que começa a peregrinar, que tem a permissão de peregrinar no meio da casa de Israel, a primeira coisa de tudo é abandonar a idolatria. Muitos bem, inclusive, falam e têm escrito sobre isso nesses mesmos escritos, nos escritos talmúdicos, fala sobre as 7 leis noéticas. Muitas pessoas devem já ter ouvido falar sobre isso, as 7 leis que teria Noé passado adiante para que se seguisse, teria uma aliança, e nossa aliança seria a aliança de Noé e não a aliança de Abraão, o pacto de Abraão. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: naquela época, nós vemos muitas coisas, inclusive na comunidade do primeiro século, que não estavam ainda bem definidas. Lembrando que o Talmud ele só foi compilado, a Mishnah só foi começada a ser compilada pelo motivo único e exclusivo do quê? Da destruição do segundo templo. Então,
a gente precisa entender aquele contexto, entender aquela discussão, entender como a Brit Hadashah também estava incluída naquela discussão. Aonde que eu falo isso? Quando fala de Atos 15, por exemplo. Quando fala de Atos 15, que fala que o gentio que começa a chegar à comunidade, porque antes não tinha o Messias, não tinha Yeshua. A única forma de entrar no povo de Israel, única e exclusivamente, era fazendo a circuncisão, fazendo a conversão. Mas existiam também estrangeiros residentes, aqueles que estavam aprendendo, estavam começando a sair de uma vida gentílica e se tornando um Gertoshav. E existiam desde aquela época, por conta dos diversas passagens que tem na Torá, como se deve tratar um Gertoshav, como se deve tratar um estrangeiro residente. E uma das coisas mais interessantes é que o estrangeiro residente devia de ser tratado como natural da terra. Mas, em contrapartida, o estrangeiro residente deveria seguir as mesmas leis e as mesmas regras do povo de Israel. Existia uma lei ou outra que não era permitido por Gertoshav. E aí gera também confusão, porque geralmente falam, o Pessah, o gentio não pode participar do Pessah. Verdade, o gentio não pode participar do Pessah. O Gertoshav também não podia participar do Pessah, aquele que estava peregrinando. Para o Gertoshav, ele fala que o Gertoshav, para participar do Pessah, ele tinha que ser circuncidado. Aí fazemos a associação direta. Logo, opa, eu quero participar do Pessah, vou me circuncidar. Não. Hoje nós não temos o Pessah, já explicamos isso diversas vezes lá atrás, já explicamos sobre forma memorial, explicamos sobre a circuncisão. Na verdade, a grande parte da Brit Hadashah, a discussão é essa. Fazer ou não fazer a circuncisão? Né? O ser ou não ser? Ser judeu ou não ser judeu? Qual a vantagem de ser judeu? Até Paulo fala, né? Toda, mas qual a vantagem também de ser um Gertoshav? É essa a discussão de Atos 15. É esse o caminho que nós temos que botar em nossas cabeças. Que nós éramos gentios, muitos nós aceitamos o Mashiach, muitas vezes não aqui conosco, mas às vezes num outro contexto, num outro sistema, mas começamos a aprender sobre a Torá, começamos a aprender sobre a verdade e começamos também a excluir aqueles que estavam conosco, do nosso lado, quando mudaram sua vida pelo Messias. Esses têm que ser tratados como Gertoshav, sim, porque abandonaram a idolatria, muitos deles. Nós sabemos que a idolatria, em muitos dos sistemas aí fora, há. Porém, o que falta para de Gertoshav você progredir? Porque o Gertoshav ele estava sempre progredindo. Fala, inclusive, em Avodah Zará que um dos requisitos do Gertoshav, depois, uma das opiniões é que depois que ele aprendesse, que ele largasse a idolatria, que era condição básica, era começar a aprender os 613 mandamentos. Não é à toa que está escrito. Desde os tempos antigos, Moisés é lido nas sinagogas. E muita gente pensa também, eles inventaram sobre quem é gentio não pode comer sangue. Será que eles inventaram? Ou estava lá também na lei? Na lei. Está lá no livro de Levítico, que o Gertoshav, tanto o natural quanto o Gertoshav, principalmente o estrangeiro que estava residente, se consumisse sangue, também seria extirpado do povo. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso sobre Gertoshav? Uma passagem que vem logo em seguida dessa passagem, falando sobre estrangeiro residente, é falando das leis de Shabat. Falando do caso daquela pessoa que estava recolhendo lenha durante o Shabat. Né? Essa pessoa, qual foi o problema ali? Você vê, nossos sábios falam que nessa passagem, por 2 vezes ele foi alertado. Ele não estava fazendo enganado. Fora que, se vocês não lembram, lá atrás, quando começaram a recolher o maná,
Falar o maná vai cair por 6 dias, no 7º dia, no 6º dia cairá a porção dobrada, no 7º dia não saia para recolher. O que aconteceu? Saíram para recolher. Estragou. Chegamos pro irmãozinho. Aí agora, não recolhe a lenha no Shabat. Foi avisado uma vez. Na segunda vez, o que fizeram? Eles estavam em dúvida. O que fazemos com a pessoa que transgride o mandamento do Shabat? Eles pegaram a pessoa, não sabiam, lembram? Já tinha sido instituído os 70, que eram aqueles, o Sanhedrin, o Sinédrio, aqueles que tinham a liderança, que julgavam o povo, a divisão do espírito de Moisés. E para Moisés só iam os casos difíceis. Não tinha sido prescrito ainda o que era para ser feito com a pessoa que transgredisse o Shabat. Principalmente se fosse avisado 2 vezes. E o que aconteceu? Levaram para Moisés, o Eterno falou, a pena era a pena de morte. A gente não está falando aqui hoje que você está deixando de guardar o Shabat. Você não sabe nem o que é o Shabat, muitas das pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? E algumas pessoas pensam, isso daí não é para mim, isso daí é muito pesado para mim. O Shabat é muito pesado para mim. Eu prefiro continuar viajando, fazendo minhas viagens no sábado, no Shabat. Eu prefiro continuar trabalhando, ganhando meu dinheiro no Shabat. Mas lembra que eu falei do Ger Toshav, que está aprendendo a cada Shabat? Se eles não tivessem, junto da Assembleia no Shabat, só tinha reunião no Shabat. Tinha as orações todo dia, mas a reunião principal na sinagoga sempre foi no Shabat. Mas, não falando da Torá, que as pessoas têm um pouquinho de preconceito, e nem falando da Brit Hadashah, vamos falar do meio termo. Vamos falar dos profetas. Um dos profetas mais lidos e mais conhecidos e famosos, porque Isaías 53, ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras fomos sarados. Falamos e queremos converter os judeus falando que Yeshua é uma Mashiach. Converter, não completar. Mas esse mesmo Isaías fala, é o próximo slide. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o Shabat, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Qual aliança? Aliança de Noé? Primeiro, pode até ser. Os 4 recomendações de Atos 15, sim, também. Mas a cada Shabat aprendendo nas sinagogas, estamos falando do Shabat aqui. Abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. O que tem no santo monte? O templo. E lhes darei alegria na minha casa de oração. Qual é a casa de oração? Não é a sua igreja na esquina, não é a sua sinagoga, não é a sua comunidade, a sua congregação. Uma sinagoga, ela pode representar a ausência do templo, mas ela não é o templo. A casa de oração com letra maiúscula é o templo. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Quais sacrifícios e quais holocaustos? Lembra? Está falando agora em Números 15, das ofertas adicionais, que a mesma lei era pro natural da terra quanto estrangeiro residente. Porque a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Preciso dizer que isso foi citado, inclusive, na Brit Hadashah. Aí está o segredo. A gente não está falando, a gente está falando de profecia. A gente está falando de Isaías. Nós não estamos falando nem para um lado, nem para o outro. Se a gente fala do servo sofredor, do Mashiach Ben Yosef, se a gente fala que Yeshua veio para nos salvar, por que a gente não fala de 3 capítulos depois de servir a ele no Shabat? Mas o mais importante de servir a ele no Shabat não é as 39
Melahot, que são os 39 trabalhos. Como o nosso rabino ensinou nas últimas semanas, Halahá é uma só. Caminho, Halahá, a lei escrita, o que deve seguir é uma só. O que existe são níveis diferentes de observância da Halahá. Halahá é apenas uma. Shulchan Aruch, alguns outros escritos, é uma só. O fato de você fazer uma melahá, um trabalho ou outro, ou você estar aprendendo, porque nós não nascemos em berço, a maioria de nós aqui não nascemos em berço judaico. E muitas vezes estamos travestidos de judeus, querendo fazer algumas coisas, mas o mais importante, que é estar a cada Shabat na sinagoga, aprendendo Moisés, aprendendo a como, inclusive fala em uma das passagens do Talmud, que fala que inclusive o ger, ele poderia, quando estava impuro, não poderia, ele deveria ser purificado. A discussão era, o ger pode comer alimentos impuros ou não? Só existe um alimento que é permitido, entre aspas, ao ger no início da sua caminhada, que é a carcaça. O que é a carcaça? Né? Para as pessoas que não sabem, vamos falar o português claro. É a carne que não é abatida da forma correta. A carne, ela precisa ser abatida de uma forma correta. A carne, não adianta você comprar a carne do supermercado, colocar de molho no sal para sair o sangue, que a carne, ela não vai se tornar uma carne própria. Ela continua sendo uma carne carcaça. A única coisa permitida por Ger Toshav, que está chegando, e isso está na Torá, é justamente de poder comer esse tipo de carne. Esse tipo de carne a gente pode comer ainda, mas que nós temos que buscar a cada dia ir melhorando, a cada dia aprendendo um pouco mais. A passar do estado, nós éramos gentios, passamos a ser ger, estrangeiros residentes na casa de Israel. Começamos a aprender os mitzvot, aprender os mandamentos, praticar, porque não adianta aprender, porque tem muita gente que aprende e não pratica. E eu acho que é muito pior, porque a partir do momento que você sabe, você está em um pecado muito pior, porque fala, inclusive em Números 15, fala do pecado da ignorância. Nessa paraxá fala desse pecado da ignorância. Quando o povo todo pecasse, não sabendo que estava cometendo pecado, tinha um sacrifício próprio para isso. E quando a pessoa não sabia que estava pecando e descobriu que estava pecando, não era um sacrifício próprio para isso. Mas a partir do momento, duas coisas, que ela começa a aprender e não pratica, mas muito mais grave do que isso, e eu tenho muito temor a essa palavra, porque veio de uma forma sobrenatural para a gente. Não querer saber também é pecado. Não querer estar a cada Shabat na sinagoga também. A partir de agora, você sabe. Você assistiu o meu vídeo, você já está sabendo. Mas o mais importante é você ter um compromisso com o Eterno. É você realmente mudar a sua vida. Você era gentio. E muitos ensinos são deturpados, principalmente de Paulo, porque não se entende a diferença entre gentio e estrangeiro residente. Não se entende aqueles que começaram, que abandonaram. Muitos de nós abandonamos um tipo de idolatria. Até o Rabino Shapira fala isso num livro que eu recomendo a todo mundo, que é As Boas Novas segundo a Covid-19. Fala dos novos bezerros de ouro que nós estamos criando. Nós criamos bezerros de ouro o tempo todo, e o maior pecado do povo de Israel foi o bezerro de ouro. Seja o cantor, seja o pastor, e muitas outras coisas, que aqui não convém, não fala. Seja a organização. Muitos desses nós estamos criando novos bezerros de ouro. Ao invés de vivermos em comunidade, ao invés de aprendermos a viver uma vida de ajuda, de apoio, sem orgulho, sem poder, sem disputa, pautada na palavra, pautada no ensino, pautada no amor. É só falar mal um do outro. Não é isso que a comunidade de Israel, o Lashon Hará, como eu falei, a Lashon Hará
dos espias, que, entre aspas, foi um tipo de Lashon Hará, dos espias, do mau relatório, está conectado diretamente com o final da última paraxá, que é Bealoterra, que fala sobre a Lashon Hará de Miriam. Não está conectado à toa. Os sábios falam que isso não está conectado um em seguida do outro à toa. Porque eles saíram, seria no dia 25 de Sivan, que seria o pecado de Miriam, e logo no dia seguinte eles aprenderam, o povo todo esperou Miriam sarar fora do acampamento para partir, para seguir, e logo no dia seguinte já cometeram, já estavam com a intenção de cometer esse novo pecado, que destruiu, fez o povo peregrinar 40 anos, algo que sobrenaturalmente o Eterno já havia prometido que ele chegaria em 3 dias na Terra Prometida. Então tá aí. Não tenho o que falar. Com a palavra você não tem o que discutir. Não é interpretação, não é nada de diferente, está aí escrito. Isaías. E para a gente encerrar, finalizar, eu sei que a palavra hoje é um pouquinho mais dura, mas é importante a gente falar sobre isso de vez em quando. Lembrar que o que está dizendo aí, Paulo, seus seguidores ali, seus ajudadores, Barnabé, João Marcos, que se saiu, que foi fazer, foi às compras, foi para outro lugar, fala justamente lá em Atos 13, antes de Atos 15. Mas ele está falando de Paulo e seus companheiros, está falando de Paulo e seus companheiros em Antioquia, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois do quê? Da leitura da lei e dos profetas. O que é isso, gente? Quem já viu um serviço de sinagoga aqui, como é? É depois da pregação? É depois do louvor? É depois do quê? Depois da leitura da lei e dos profetas. Precisamos retornar aos caminhos antigos, gente. Eu não estou falando aqui que modo de cultuar um sistema sinagogal, não estou falando que todo mundo agora tem que virar sinagoga, ponto. Mas nós precisamos voltar aos caminhos antigos. O Shabat tem que voltar a ser Shabat. O Shabat tem que voltar a ser uma sinagoga. Tem que ter a leitura da lei e dos profetas. Tem que ter ali aquele momento de discussão, aquele momento de aprendizado, aquele momento de dúvidas. Isso existia nesse primeiro século. O que vocês acham que significa a cadeira de Moisés? Vocês já foram ver na arqueologia que é a cadeira de Moisés? Vocês já foram ver como era a estrutura de uma arqueológica de como era uma sinagoga no primeiro século? Onde o mestre se sentava no meio e ficava de um lado e de outro, as pessoas perguntando, tirando dúvidas, discutindo, aprendendo juntos. As comunidades estão virando muito louvor, 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 e que não é louvor nenhum. Louvor para Deus é sacrifício. Não é música. O Shabat precisa voltar a ser Shabat. Senão nós nunca vamos sair do estado de Gertoshav inicial, porque nem os 613 mandamentos nós estamos aprendendo. E é muito mais fácil voltar a ser gentio, porque aquele que conhece renega e se torna num estado muito pior do que o primeiro. Não tem volta. Se você expulsa um demônio, 7 piores voltam com ele depois. Vocês veem que o pecado, quando você não tem uma evolução, sempre ele te arrasta, ele quer te tragar. O inimigo está ao derredor, como está escrito, e realmente ele te torna num estado muito pior. Então vigia sempre, vigia e ora. E ali em Atos 13, antes de Atos 15, já estava falando disso. Que eles estavam aonde? Na sinagoga. Aonde que era pregado Yeshua? Na sinagoga. Mas qual o tipo de serviço que seguia? Naquele tempo. Lá no final de Atos 13, fala inclusive que muitos
dos está como gentios ali, está como gentios, escrita na nossa tradução em português, mas vocês vão ver que são muitos daqueles que estavam já no meio da sinagoga. Vocês acham que gentio que adorava ídolo entrava na sinagoga e ficava junto com eles? Não, era o Gertochavo. Era aqueles que estavam no início da caminhada aprendendo. E nós somos convidados hoje, todo tempo, a sair do estado de gentio, abandonar a idolatria, abandonar os vícios, abandonar tudo e se tornar um Gertochavo. Mas para aí, não. A cada Shabat vamos aprendendo Moisés nas sinagogas. É para agora, do dia da noite, do dia para a noite, todo mundo. Agora eu sou legalista, agora a lei é tudo, e vocês todos são uns porcos, vocês são errados. Todo mundo que está na igreja são os porcos. Não, não é isso. Mas nós devemos saber qual é o papel de cada um. O papel da igreja tem sido, ao longo dos últimos tempos, principalmente da igreja evangélica, importante a gente falar isso, porque é uma igreja que, teoricamente, na sua maioria, largou a avodazará, largou a idolatria, então, a partir desse momento, deixou de ser gentio para se tornar um Gertochavo. Apesar de não saberem que estão fazendo isso. O papel da igreja é esse, ir lá no mundo mesmo. E o nosso papel também, a gente não pode esquecer desse trabalho. Ir lá no mundo mesmo e ver aqueles que estão presos, aqueles que estão drogados, aqueles que estão bêbados, e mudar, levar a palavra de Yeshua, que Yeshua realmente muda a vida dessas pessoas. Mudou a minha, mudou a sua, mudou a nossa. E não podemos esquecer de onde viemos, nós temos que lembrar sempre de onde viemos. Mas nós não podemos continuar vivendo como vivíamos. E nós não podemos parar de progredir. Achar que é só isso. Achar que é só levantar a mão, aceitar e agora acabou. Não é isso. Há muito mais para você. Você quer falar de uma forma interessada? Não tem problema. Leia a quantidade de bênçãos que há para o povo de Israel. Você quer essas bênçãos para sua vida? Se junte à casa de Israel. Mas não se esqueça que em alguma hora você pode ser perguntado 3 vezes para ver qual é o seu real interesse. E aí você vai ser cortado. E aí você não vai ser enxertado. Era isso que eu queria falar hoje. Shabbat Shalom para todos vocês.